Oi, oi, bom final de tarde para você. É mais uma quarta-feira, a semana está passando muito rápido. E neste meio de semana, você deixa os problemas de lado. A partir de agora, chama a positividade para assistir informações gostosas no Notícias do Bem, que está no ar. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol. O Rotary Club é um grande parceiro do programa. Nós sempre mostramos as ações dos 12 clubes de Francisco Beltrão e o de outras cidades também. Agora chegou a vez de irmos até Coronel Vivida, onde no último sábado foram apresentadas um pouco das atividades que são realizadas naquele município. O Rotary Clube de Coronel Vivida apresentou à comunidade vividense os itens do banco ortopédico adquiridos com recursos das ações promovidas pelo clube. Isso foi através do projeto ali do 15º Costelão, que foi realizado no mês de setembro. E com os recursos obtidos aí, então, através desse costelão, a gente já está fazendo uma prestação de conta, mostrando para a população os itens adquiridos. Então a gente realizou a compra de cadeira de roda, cadeiras de banho, andadores e muletas, e também ampliamos aí o nosso banco de colchão, nosso projeto Conforto Solidário, que são colchões aí para as pessoas que estão acamadas. Hoje a gente entende que tem aí na comunidade muitas pessoas que necessitam do uso desse colchão. Então a gente aumentou aí o nosso banco para que quando as pessoas já ficarem acamadas, a gente puder estar prestando esse atendimento com esse colchão para evitar criar as escarras, para amenizar a tensão, enfim, ajudar em vários tratamentos de saúde. E também temos aí o banco de empréstimo de inaladores, que eles são emprestados através de receita médica. Esta ação encerrou as atividades do Rotary Clube Coronel Vivida em 2022. Essa é uma prestação de conta que a gente fala, é o encerramento das atividades desse ano, né? Porque a gente também tem as nossas reuniões aí semanais, quinzenais, conforme a demanda de trabalho. E agora também a gente tem um período de folga aí. Então a gente encerra as atividades hoje, confraternizando aí todo o trabalho, e o ano que vem retoma as atividades com mais ações, com mais trabalhos aí junto com a nossa população. Imagine só passar a vida inteira convivendo com uma síndrome como o espectro autista e não fazer ideia. Só descobrir já na fase adulta, quando levar o seu filho para ser diagnosticado. Foi o que aconteceu com um policial militar de Francisco Beltrão, que compartilhou a história dele com a gente. O autismo é uma condição caracterizada por comprometimento na comunicação e interação social, associado a padrões de comportamento restritivos e repetitivos. Cada vez mais o diagnóstico tem se tornado comum, tanto em crianças quanto adultos. O Éder descobriu o autismo a partir do diagnóstico do filho. Ele usou a rede social para compartilhar essa informação. E aí eu comecei a me observar em várias situações que se encaixavam no que nós estudávamos para entender sobre a condição dele. Fui orientado a buscar uma neuropsicóloga também para fazer uma avaliação. E com 39 anos eu acabei descobrindo também que eu tenho autismo e TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperativismo. Então, a partir daí, comecei a entender várias coisas que eu sinto, que eu passo, que eu faço e que antes eu não compreendia muito. O Éder é policial militar e busca agora lidar com essa descoberta. Primeiro momento, assim, sofri uma espécie de luto, né? Por mais que eu compreendesse algumas situações, mas aí isso para mim era novo, né? E eu não aceitei de início. Demorei alguns dias até
consegui ler o relatório. Aí li e fiquei quieto. Daí li de novo, depois de uma semana, falei, realmente, tem que conviver com isso. E é uma coisa que eu já vivo e tal. E aí veio esse impacto fora, né? E como que os outros vão reagir com isso? A partir disso, eu resolvi fazer um vídeo nas minhas redes sociais e falar da situação. Aí comecei a falar e isso começou a me libertar, assim, foi bem libertador. Hoje eu consigo conviver mais tranquilo com isso, uso medicação, faço terapia e atividade física regular. Membro da ABAPAI, a associação que reúne pais de autistas, Éder se dedica a difundir informações sobre o autismo e as suas nuances, porque ainda é tudo muito novo. É bem possível que toda família tenha alguém autista ou conheça alguém que é autista, mas não sabe lidar com isso. Então, situações normais, por exemplo, uma criança que chora, é uma situação normal, mas para uma criança autista, isso é muito doído para ela, ela sofre demais com isso. Tem alguma coisa que aconteceu antes para fazer ela chorar, que se não tiver entendimento, vai lidar como uma birra, e dessa birra que se diz, se torna um adulto, um adolescente com algum problema mais sério posteriormente. Mas saber com que estamos lidando faz toda a diferença no dia a dia. Então hoje eu consigo respeitar meus sentimentos, consigo fazer as coisas que eu gosto. Eu não sou obrigado a ficar em lugares ou situações que eu tentava ficar para ser aquele cara bem aceito socialmente. Então hoje eu fico em locais que eu me sinto bem e isso faz uma diferença muito grande, até mesmo na família, né? Então eu consigo me expor de uma forma mais tranquila e sabendo que é uma condição que eu tenho. Eu não preciso me formar ou se adequar em alguma coisa. Então eu vivo quem eu sou hoje. Isso é muito bom, isso dá muita tranquilidade na vida. Calma que o programa está se alinhando para o final, mas ainda dá tempo de trazer aquela mensagem para você refletir um pouco sobre a vida. Eu gosto muito dessa percepção porque ela nos remete a pensar também sobre uma frase latina que é muito usada e que a gente precisa reposicioná-la. É uma frase clássica, antiga, que diz Carpe diem, aproveite o dia. Ela é muito marcante no filme Sociedade dos Poetas Mortos, porque o professor ali, né, representado estupendamente, né, ele diz o tempo todo, usando o inglês, seize the day, Carpe diem, aproveite o dia. Né? E quando Robin Williams fala aquilo, é claro que dá a sensação para aquele grupo de alunos, para quem se lembra do filme, né, o quanto que havia uma opressão, uma dificuldade de viver o dia, de aproveitá-lo, razão pela qual ele organiza ali uma sociedade de poetas, né, que leva a literatura como sendo a marca mais funda que se poderia ter em relação a fazer a vida vibrar. É bom isso, porque a noção de Carpe diem, ela aparece muito fortemente no mundo romano, no tempo de decadência, né, em que o império já está numa fase mais decadentista. E, portanto, a coisa é tão fervida naquele momento que a regra só poderia ser aproveite o dia. Carpe diem, porque a gente não sabe o que virá amanhã. A gente tem vontade disso em algumas vezes. Quando eu lembro da importância que é, né, a capacidade de olhar o que nós temos e aproveitar o dia. E John Lennon, quando se referia muito à ideia, né, viva o presente, porque a vida é o que está acontecendo agora, enquanto você está pensando no futuro. A vida é aquilo que está acontecendo agora, né, enquanto você está pensando no futuro. É claro que essa frase pode ser mal lida, mal entendida. A ideia de Carpe diem, ela é gostosa em algumas situações. Isto é, quase que eu dizendo, não esqueça de aproveitar o dia, porque amanhã é incerto e o passado já foi. Mas eu jamais diria a alguém, pense só em aproveitar o dia, porque isso seria imprudência, imprevidência, incapacidade de construir o próximo passo. No livro Nos Labirintos da Moral, né, que eu escrevi num diálogo com o Yves Delataille, já mencionei nos encontros, ali nós fazemos inclusive um capítulo sobre o Carpe diem. Isto é, o quanto que uma parte de pessoas mais jovens, por nós, adultos criados, acabou acreditando na lógica do Carpe diem, trazendo à tona algo que é
viva este dia como se fosse o último até o esgotamento. Agora não, em função da retração da pandemia. Mas no movimento pré-pandêmico, a lógica para alguns era: vá para a balada, caia nela, beije, fique, beba o mais que você puder, porque você não sabe amanhã como é que as coisas serão. Isso gerou também uma parte de pessoas sem um projeto de vida, sem uma concepção, em que a lógica se colocou num campo esgote-se no agora, porque a vida é incerta. Claro que a vida é incerta. Claro que nós sabemos, como lembrou sempre o mundo romano de forma brincalhona, mas que vale: viva cada dia como se fosse o último, porque uma hora se acerta. Viva cada dia como se fosse o último, porque uma hora se acerta. Mas viva cada dia como se fosse o último, entendendo, não deixe passar os momentos em que a felicidade, a alegria intensa, a exuberância podem ser pegos. Mas não pense apenas no agora, porque isso te colocará numa rota que só as divindades, ou a divindade, a depender da crença, pode oferecer. O Lulinha lembrava antes, uma das coisas da marca religiosa, é necessário trazer aquilo que está na Bíblia hebraica, quando se faz menção a olhar os lírios do campo. Depois, na crença cristã, Jesus de Nazaré retoma isso: olhai os lírios do campo, que é o nome de um maravilhoso livro do Érico Veríssimo. Olhai os lírios do campo, eles não fiam nem tecem. E mesmo Salomão nunca teve um manto como esse. Viva! Cada coisa tem o seu horário, há tempo de chorar, ao tempo de rir. Dá uma certa calma. Mas a calma não pode, aí eu termino, Raimundo, a calma não pode ser exagerada, senão você vivendo só agora acaba sendo inconsequente, irresponsável, e o próximo passo fica esquecido. É preciso, voltando ao que eu disse antes, citando Paulo de Tarso, combati o bom combate, mas se desse tempo, eu ia combater mais ainda, não ia ficar sentado aguardando, só aproveitando os frutos. Isso não ia me conformar. É assim que eu vejo, e por isso o Carpe Diem, maravilhoso. Ele tem que ser entendido como um conselho que funciona para a gente não desperdiçar o agora. Mas o desperdiçar o agora, ele fica muito mais agudo se não se projeta aquilo que virá e nem se presta atenção naquilo que já foi. Pedro já me viu falar em alguns momentos no campo corporativo, e eu lembro isso também no livro com o Paulo Gebaile, o Ainda Dá. Quando a gente está na rota da vida, na estrada da vida, para quem dirige sabe, eu não sei fazê-lo, não tenho nem carteira de motorista e não quero. Eu já fui várias vezes feliz por não dirigir e já fui várias vezes infeliz por não dirigir, por ter que depender de uma outra pessoa em relação a isso. Mas quem dirige sabe que teu carro tem para-brisa e retrovisor. Aliás, ao contrário, para-brisa e retrovisor aqui ou ali. Mas você já notou, todo mundo que dirige sabe disso, e até quem não dirige como eu sabe, o para-brisa tem que ser maior do que o retrovisor, porque passado é referência, não é direção. Passado é referência, não é direção. Tem gente que dirige na estrada da vida com um retrovisor imenso e um para-brisa pequenininho, porque fica o tempo todo: se eu pudesse, no meu tempo, porque eu devia ter feito. E aí, de repente, não vive nem o que virá, porque não está olhando, nem o que já foi, porque acha que perdeu, e não consegue olhar o agora, porque fica afogado ou afogada em mágoas. Volto eu, John Lennon, que eu citei ao conversar outro dia sobre Paul McCartney, falando Yesterday, When My Troubles Seem So Far Away. Quem dera fosse assim o tempo todo. Bom, amanhã a gente volta, 6:45 da noite, com outras informações leves e gostosas para terminar o seu dia de um jeito mais feliz. Enquanto isso, nas nossas redes sociais e no portal programa noticiasdobem.com.br, eu vou deixar assuntos parecidos para você consumir e compartilhar com a sua família e amigos. Amanhã a gente se vê, então, boa noite! Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito.
Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo. Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol.